Então vamos lá, professor Marcos Vinícius de Freitas chegando aqui com a gente hoje. Bom dia, seja sempre bem-vindo. Prazer estar com vocês hoje. Prazer é nosso. Prazer é nosso, professor, sempre muito bom, obrigada. Professor, queria trazer um tema, agora há pouco a gente estava falando, né, de uma questão econômica em relação à China, e me fez lembrar uma outra matéria que o governo chinês lançou um novo plano para promover a revitalização rural, acelerar, né, a parte agrícola, turbinar, transformar a China em uma potência agrícola. Queria entender um pouco mais da sua visão em relação a essa reabertura chinesa, que a gente tem falado muito desde da flexibilização do Covid, mas essa revitalização agrícola, o quanto importante isso é, tanto para a China quanto para o resto, né, dos países, principalmente se tem algum impacto aqui para a gente. Eu acredito que, vamos pensar assim, né, o Brasil virou um grande fornecedor agrícola da China também por uma coisa muito importante, que foi a China querendo fazer um hedge contra os Estados Unidos, porque um dos principais fornecedores da China eram os Estados Unidos com relação à soja. Então o Brasil atuou muito como um hedge e se transformou aí em razão de toda a situação econômica do grande parceiro econômico dos chineses nessa história toda. Mas a gente não pode querer acreditar que os chineses também não vão buscar, naquilo que lhes for possível, dentro da sua quantidade de terras aráveis, tudo isso, o território e a capacidade econômica e a capacidade de produzir muito daquilo que eles fazem. E é por essa razão que nos últimos anos a gente vê que a China tem aí criado uma série de coisas no sentido de tornar o seu campo mais autossuficiente, inclusive para não ter uma dependência exclusiva de outros países, porque podem surgir vários problemas, né? Você pode criar ali no sul do Mar da China algum tipo de impedimento para a entrada de grãos, para a entrada de produtos no território chinês, e você pode também sofrer outros embargos e sanções econômicas como os Estados Unidos tendem a impor de tempos em tempos. Então, eu acredito que no governo anterior nós ouvíamos muito, no governo agora eu não tenho ouvido isso, mas se dizia que o Brasil alimentava a China. Eu falei, só se o chinês comer a soja e açúcar, né? Porque esses são os grandes itens da venda do Brasil para a China. Claro, entra a carne e uma série de outras coisas, mas essa é a grande tônica e eu acho que o governo tem entendido que é importante eles buscarem naquilo que lhes é possível e dentro das condições do território, a sua autossuficiência. E tudo isso já vem, eu tenho tentado explicar isso faz tempo, viu, Paula? Até porque eu me lembro que os chineses estavam criando matrizes de porco de 500 quilos. Não é você pegar um porco e chegar até 500 quilos, eles estavam fazendo isso. E uma das grandes coisas que eu também me lembro é que eles multiplicaram nos últimos anos a produtividade dos campos de arroz, que eram 300 quilos, se eu não me engano, por hectare, e eles estavam chegando a 900 a quase 1.000 quilos, a uma tonelada de produção de arroz por hectare. Então, os chineses vêm nessa movimentação. Eu acho que é importante aí que também nós, como o Brasil, como fornecedor de produtos agrícolas, entenda aí que nós temos que aproveitar as janelas de oportunidade enquanto elas existem. Cani, antes, só para trazer essa questão que o professor trouxe, né? Eles voltando a ter essa produção maior, inclusive, isso pode trazer algum impacto para a gente que pode diminuir o nosso preço ou pode, de repente, exportarmos até menos, já que eles vão ter uma demanda suficiente? Então, esse é um bom ponto. Se forem produtos concorrentes com o nosso, né? E eles conseguirem, de certa forma, suprir isso com o mercado interno, significa que eles estão consumindo menos do mercado externo. E aí o Brasil faz parte, né, deste mercado externo. Sim, a gente exportaria menos, os preços também ficariam menos pressionados, né, no mercado internacional. E aí é a minha pergunta que eu vou fazer para ele. Peguei a batata quente que você me passou, eu vou passar para ele aqui. Se fala muito numa recuperação chinesa nesse ano, professor, e uma recuperação mas ela é muito calcada no mercado interno, né? Porque no processo de reabertura e tal. E aí o pessoal questiona se isso vai ter um efeito sobre o mercado de commodities. Como ela é no mercado interno, mais em consumo e serviços e menos na indústria, se de fato o mercado de commodities não vai ficar tão pressionado. O senhor concorda com essa visão? Eu acredito, Gani, que uma das coisas que a gente ainda não viu nessa história toda é a China, de fato, acionando intensamente o seu mercado interno.
Quando você tem 1,4 bilhão de pessoas, com um poder aquisitivo em crescimento, a gente até viu, né, Paulo, era 12 mil, alguma coisa assim, 12 a renda per capita. Já tem uma classe média hoje forte lá. Você tem, a classe média chinesa são 360 milhões de pessoas, é a população norte-americana. Não é? E o objetivo chinês é por essa razão que... $12.556. $12.556. Isso não é levando em consideração aquele PIB na paridade de poder de compra, porque aí você sobe mais ainda. Os lá estão menores. Então, e aí, mas o que você tem nessa história toda, Gani, é que o mercado doméstico tem crescido e a China pretende transformar, se eles conseguirem complementar, atingir aquele objetivo de uma renda per capita de 20 a 25 mil dólares até 2049, você vai ter o maior mercado, ou você vai ter o maior mercado de classe média da história da humanidade, como nunca se teve. Então, os chineses estão, aos poucos, reativando este mercado doméstico. Estão sendo, e essa foi uma coisa importante, porque a guerra da Ucrânia, mais ou menos, está forçando esse tipo de situação. Porque o processo de recuperação que a gente esperava na guerra na pandemia é que você teria a pandemia, um tempo de recessão e depois você voltaria a fazer aquele V, né, do voltar ao crescimento. O que você viu é que quando aconteceu a guerra da Ucrânia, você começou a fazer o L e estamos esperando para que vire um U, né? Desculpa, hoje em dia, não podia perder a piada. Hoje em dia tudo está sujeito a ser distorcido, né? E você vê que fazer o L não é uma coisa boa, né? Então você tá para fazer o U, né? Depois, então depiorou. Então o LU. Não, era a recuperação em U, né? Fazer o L e voltava em U. E depois você voltar em U. O que a guerra da Ucrânia fez é prolongar esse período por mais tempo. E aí o que acontece é que os chineses eles não podem ter um nível de crescimento que tire a meta de 2049. Então você tem que aumentar o consumo interno, você tem que fazer com que o mercado interno seja o grande supridor para que a China se transforme e atinja esse objetivo. E aí eu queria só fazer um comentário que eu digo sempre. Para nós, se a China chegar, para nós, para a África, um monte de lugares no mundo, a China chegar a uma renda per capita de 20, 25 mil dólares é extremamente disruptivo porque eles vão comprar produtos nossos, não é? Então isso é bom para nós, por um lado, porque nós vamos ser os grandes fornecedores aí, não só de produtos agrícolas, porque como a gente está vendo, eles estão buscando a autossuficiência em alguns setores, mas particularmente produtos pecuários, que eu acho que é aí que nós temos uma grande vantagem, porque pecuária é terra, água e sol. 3 coisas que nós temos em grande abundância e que a China não vai conseguir ter, e à medida que a pessoa enriquece, uma das coisas que ela passa a consumir mais é proteína. Isso é histórico e a gente nota isso. Agora, então, se acontece isso, nós temos aí uma grande possibilidade de ser grandes fornecedores. Mas se você tiver a China com uma renda per capita de 20, 25 mil dólares, significa que eles vão consumir tudo aquilo que o mundo consome em grandes quantidades. Resultado, se você quiser comprar um relógio suíço, você vai pagar muito mais caro por isso, porque você tem um consumidor chinês comprando. Se você quiser comprar qualquer artigo, quem gosta de charuto, se o mercado chinês começar a consumir charuto, desaparece charuto, o preço do charuto vai ficar muito elevado. Então, o que acontece é o seguinte, à medida que a China vai crescendo, o mundo, particularmente os fornecedores menos desenvolvidos, eles têm que tentar acompanhar o mesmo nível de crescimento até para que mantenham a sua capacidade de compra. Entendi. Então veja como é disruptivo esse cenário de uma China evoluindo e crescendo globalmente. Algo completamente novo, né? Completamente novo. Outra pergunta, em relação ao fim da política de Covid-0, existe alguma chance do governo lá voltar atrás e falar, puxa, olha, ou não, palavra dada, eles vão cumprir? Eu acredito que eles conseguiram vamos dizer que eu estou passando pano de novo para a China, coisa parecida. Espião chinês, né? Espião chinês. Quem que é o serviço secreto? Lá, não sei. É o professor. O lacaio do governo da China. Mas se você pensar, a política chinesa, apesar daquilo que nós vimos nos últimos tempos, ela deu certo dentro daquilo que era o seu objetivo. O que era? No início da pandemia, você não sabia como funcionava. Então, eles fizeram as medidas super intensas para impedir que houvesse ali uma quantidade de mortes, como aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, no Reino Unido. E
quando o vírus já estava mais fraco, você pode fazer a liberação das medidas. Claro que houve aí também uma pressão da população para que isso mudasse. Mas você não teve a mesma quantidade de mortes como você imaginava que poderia ter tido antes. Imagina, né, se você fosse aplicar a mesma base, nós teríamos aí uns 7 a 10 milhões de chineses mortos nessa história toda. Não é? E não existe hospitais, como se provou nessa segunda fase, de que por mais que o governo chinês tivesse tentado, não tem hospitais suficientes, não tem enfermeiros suficientes para atender a demanda de uma população de 1,4 bi. Então, nesse sentido, a política, você pode até dizer que deu relativamente certo. Outra coisa que é interessante também, né, Gani, é de que das vacinas todas testadas, por incrível que pareça, a de maior efetividade foi a Coronavac. Né? E a de menor efeito colateral. E de menor efeito colateral. Volta 3 anos atrás e começa a pensar toda a propaganda que foi feita contra a Coronavac e aquilo que foi dito. E hoje em dia é ponto assente de que é só você lembrar o que fizeram com o CEO da Pfizer no fórum de Davos, né? Aquela perseguição, porque foi comprovado que tudo aquilo ali que foi dito era uma grande manipulação mercadológica em toda a história e que a vacina papai e mamãe da Coronavac era mais efetiva em toda essa história. Então, eu acho difícil que o governo chinês vá reverter essa política, porque agora importa para eles abrirem para o mundo e voltar ao processo de negociação. E uma das coisas que é importante para eles é que esta guerra da Ucrânia está prolongando a recessão e a China precisa avançar se quiser atingir o seu objetivo de 2049. Maravilha. Professor, deixa eu trazer aqui uma outra informação, né? Eu estava até olhando para falar sobre a questão toda dos objetos voadores, né? Os OVNIs, que foi o tema aí central dos últimos dias. Porém, tem aqui, né? Peguei até, não tinha visto essa informação, que o Biden chegou a se pronunciar que não vai pedir desculpas para a China, porque esses últimos 3 OVNIs, como estão chamando, né? Teve o balão, que foi o primeiro abatido, reconhecido que foi da China, mas os outros 3, então, foram descartados. O próprio Estados Unidos disse não ter evidências até agora de que esses objetos estejam realmente ligados a esse programa dos balões aí, espiões, como ele chamou, da China, e que esses fossem, então, veículos de vigilância de qualquer outro país. Entretanto, o Biden diz que não vai pedir desculpas à China pelas alegações de que os objetos anteriormente eram versões menores do suposto balão espião, né? Então tem aqui uma aspas dele: buscamos competição, não conflito com a China, não estamos procurando uma nova guerra fria, acrescentou então aí informações da Casa Branca. Eu queria entender a sua visão, né? O quanto isso pode ainda ter impacto, porque houve ali, né, estressou um pouco essas acusações de China, fomos lá, batemos, a China disse que houve um exagero, que também tinha balões, né, sobrevoando a China, que eram de espiões dos Estados Unidos. Agora Biden diz, não, esses últimos 3 não são, mas também não vou pedir desculpas até então. Pode ter alguma rusga aí nessa relação entre Estados Unidos e China, essa situação que agora não é da China, mas eu também não peço desculpas? Eu acho que a situação só tem deteriorado, né? Não tem melhorado. Eu acredito até que os chineses preferiam o Trump nesse momento, porque não tem a questão ideológica, né, do Biden, tudo isso. E, obviamente, que o presidente Biden não tinha outra resposta que dar. Ele diz que tem um balão sobrevoando o espaço aéreo que pertence à China, não há outra opção senão dizer que tem que derrubar. Ele não tinha outra opção política para fazer isso. E os chineses se deram conta de que se acontecesse a mesma coisa na China, os chineses também teriam que derrubar se eles notassem isso. Então, ele não vai necessitar pedir desculpas, mas que não ajuda a relação, não ajuda, e que tira também, com esses outros objetos voadores não identificados, tira muito dessa alegação de que os chineses estavam utilizando esses elementos para espionar os Estados Unidos, até porque usar balão com aquele tipo de exposição para ficar espionando, não parece que seria a estratégia chinesa melhor a aplicar nessa situação toda. Então, mas faz parte da narrativa, né, Paula? Nós estamos num período de narrativas. Ele fala que não é uma retomada da Guerra Fria, mas a estratégia é a mesma de contenção da Guerra Fria. Então, nós não estamos aí sendo nem um pouco inovadores nesse sentido. Inclusive, este assunto, né, gravei essa semana falando um pouco mais sobre este tema dos
OVNIs. E aí tem um artigo no nosso portal também, do nosso querido Marcelo Suano, no qual ele trouxe, ele fez uma comparação do remake, né, de Marte de Volta ali, como se fosse estrelando Joe Biden, Kamala Harris e Justin Trudeau na nova versão cinematográfica ali, fazendo uma crítica que talvez seria até uma cortina de fumaça ali dos Estados Unidos querendo esconder algo por trás de tanto estardalhaço, até porque as investigações por uma agência secreta, igual o Gani agora brincou ali perguntando da China, mas teria que ser um papel em silêncio, né? Um papel de se fazer qualquer tipo e não um estardalhaço, chamar tanta atenção da mídia. Vocês acreditam que poderia, de repente, Biden tentando disfarçar alguma outra coisa, ser realmente essa questão, chamar mais a atenção para tirar foco de alguma outra coisa, ou não? É realmente tentar ali fazer essa queda de braço com a China, por conta principalmente, de repente, lá de Taiwan, dos chips, enfim. O que vocês acham? Convidado. Não. Não, faz parte toda dessa narrativa de restauração da Guerra Fria, não é? Vocês são novos o suficiente, vocês não vão lembrar desse período da Guerra Fria. Tinha 9 anos, vocês 1989. Vocês não vão recordar dessa coisa. 10 anos. A Débora muito menos, então vocês não vão lembrar dessa questão da Guerra Fria, mas de toda a narrativa que se fazia, né? Eu gostava muito de um seriado da televisão chamado Agente 86, com Maxwell Smart, que era mais ou menos uma paródia dos serviços, todos os serviços de espionagem que eram estrangeiros, e chamava de caos, né? Que era o serviço estrangeiro. Então, existe um processo todo de construção de uma narrativa contra a China, semelhante àquilo que acontecia com a União Soviética. E uma das coisas importantes é dizer que, por exemplo, os equipamentos e a tecnologia que eles estão utilizando é defasada, ou que essa tecnologia vai ser utilizada para colher informações, esse tipo de coisa, como se a Apple ou a Google não fizesse. Eu recebi até um negocinho que achei muito engraçado, né? Que os chineses estavam equivocados de mandar balão. Os indianos já tinham feito isso quando nomearam o presidente da Google, que, se eu não me engano, é indiano, né? Então, você vê que existem outras formas de você conseguir coletar informação, esse tipo de coisa, se você quisesse. Então, faz parte todo desse processo que a gente vive de construção de narrativas com relação a se tentar construir um cenário contrário à China nesse processo todo. A próxima coisa, viu, Paula, que nós vamos ter é que, à medida que a China começa a desenvolver os seus semicondutores, não tenha dúvida, daqui a algum tempo nós vamos começar a falar de que os semicondutores produzidos pela China mandam informação para o governo de Beijing sobre o que a gente está fazendo, tudo isso. Essa é a narrativa que a gente vai ver constantemente aplicada nos próximos anos. Eu acho que tem uma dupla função aí, concordo contigo, professor, porque assim, serve para desviar o foco da baixa popularidade do Biden, mas tem uma ala, né, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, que tem essa visão dos Estados Unidos lá da época da Guerra Fria, antes de 1990, uma espécie de xerife do mundo, né? E aí os Estados Unidos comprando brigas, né, mesmo que não num confronto direto com China e com Rússia, né? Uma visão mais belicosa. E tem tanto a esquerda quanto a direita americana, né? Parte da direita americana, compactuam dessa ideia. Eu acho muito ruim isso para os Estados Unidos, né? Porque agora os Estados Unidos está envolvido indiretamente num conflito entre Rússia e Ucrânia, com todas as consequências que a gente vê. E aí você vai esticar a corda com a China também, né? E provocar a China. Quer dizer, os Estados Unidos vai ter condições de brigar, mesmo que indiretamente, em duas frentes. Eu acho que é muito complicado. Fora que, né, na questão da Rússia e da Ucrânia, aproximou a Rússia e a China, né? Quer dizer, a atitude americana jogou a Rússia no colo da China. E o mais interessante, né, do caso da Ucrânia, Gani, é que as sanções econômicas não funcionaram. E não funcionaram. O próprio FMI reconheceu isso agora. As sanções econômicas não funcionaram. E a melhor expressão que eu ouvi esses dias foi um cidadão falando: você não pode lutar uma guerra de tanques com bancos.
né? Você não vai vencer uma guerra que usa tanques utilizando bancos. Não funciona, né? Se é um paísinho pequeno, se é um país menor economicamente, como Venezuela, Coreia do Norte, você até tem um impacto, mas no Irã não funciona, na Rússia não funciona. Então você vê que as sanções aí deram, muita gente fala, não, mas daqui a 2 anos, a 3 anos a economia russa vai estar quebrada, mas até aí, daqui a 3 anos a gente não sabe o que vai acontecer com a economia brasileira. Professor, teve convidado de universidade aqui, eu entrevistei, que chegou com toda a polpa e falou assim, em 15 dias, isso aí não tem como aguentar, em 15 dias a Rússia está quebrada. Pena que não teve, devia ter a internet. A Rússia? A Rússia. Por causa das sanções. Sim. Pena, devia ter a internet, não esquece. Tá aqui, tá nos nossos cortes, é só voltar ali. A sorte é que eu não disse isso. Não, você não. Eu sempre dizia... Que ele também é um professor renomado. Eu sempre dizia sanções. Eu falei, se sanções funcionassem, a família Castro não tinha ficado no poder até hoje. Teve uma que o professor falou, que a guerra ia ser curta, né, professor? Não falou. Isso é verdade. Eu achava que ia durar 4 meses. Mas não foi só você, todo mundo. Eu errei. Primeiro eu achava que não ia ter guerra. Que ia ser em curto prazo. Eu achava que a guerra eu falei que ia ser prolongada. Tem gravado. Eu já não lembro. Mas eu errei, que eu achei que não ia acontecer a guerra. Isso eu errei. Mas eu comentei com a Paula também uma coisa que aconteceu quando eu morava em Lisboa. Em 1989, eu sempre comento essa história, que toda vez que me perguntam, o que você acha? Eu falei, me lembro de uma história que aconteceu. Eu estava em Lisboa, em 1989, teve um evento que era justamente uma discussão sobre o fim do comunismo e a queda do Muro de Berlim, ou coisa parecida. Antes, né? Aliás, em 88 isso. E aí teve uma discussão, trouxeram, aí perguntaram como é que estava a situação para o especialista. Como é que estava a situação na Rússia, as reformas de Gorbachev, tudo isso. Aí perguntaram para ele, e a Alemanha, como é que vai ser? Vai ter unificação da Alemanha? Como é que está? O Muro de Berlim não cai nos próximos 50 anos. Deu 6 meses, o muro despencou. Então, essa é a questão. Toda vez que se pergunta para o especialista, anota e fala, vamos ver, né? O que vai acontecer. É igual perguntar para economista o dólar, né? Que é uma barbaridade. Vou lá com a Débora, que ela separou, inclusive, né, o nosso site do portal aqui da BMC News. Débora está lá com o portal aberto, já trazendo esse artigo, convidando quem quiser ler, né, essa leitura aí no final de semana no Carnaval, muito boa, por sinal. Pois é, o Marcelo Suano está aqui, só para vocês terem ideia. Entra lá, www.bmcnews.com.br, você vem aqui em opinião, tá lá, você vai ter tudo aqui, você vai poder ler com calma, tranquilamente, o que a Paula estava comentando aqui já muito bem com o professor Marcos Vinícius, que também está aqui, tá no nosso portal, é só você chegar aqui, em opinião, e aí você vai ter, né, os nossos colunistas maravilhosos aqui, trazendo as informações, trazendo aqui, artigos maravilhosos, está aqui, o professor. Vai subir um hoje, acho vai que subir hoje um ou hoje, amanhã, o professor né? Marcos Vinícius também está aqui, China é a maior prioridade da política externa, então é só você ir lá, né, em opiniões, bmcnews.com.br, para poder ler esses artigos maravilhosos. E muito bom esse tema aí, por sinal, viu, professor? A maior prioridade de política externa da China. Eu sei que a Débora ainda tem pergunta, só fui complementar, pode deixar a Débora na tela, mas eu falei que vai subir hoje um também do professor, se não me engano, é hoje ou amanhã, do balanço aí de 1 ano da guerra que o professor mandou aí. Na verdade são 2, mas vai subir um por vez. Mas vamos lá, Débora, não vou te interromper não, vamos lá. Professor Marcos Vinícius, ontem, né, a gente recebeu aqui a notícia, inclusive, que o Lula conversou, né, com a von der Leyen, ele está ali tentando a negociação entre Mercosul e União Europeia, os dois ali muito, até em redes sociais, depois da ligação, reconhecendo a ótima conversa que tiveram, a von der Leyen falando que está ansiosa para poder vir visitar o Brasil, né, eles tentando destravar essa relação, pelo menos esse era o intuito ali dessa ligação, mas no final eu achei esses comentários, né, em redes sociais meio floreados demais, né? Ou seja, seria muito mais um discurso ainda de palanque político, ou o senhor acredita que realmente disso pode nascer aí bons frutos, essa relação União Europeia-Mercosul? Isso pode destravar realmente alguma relação e fazer diferença economicamente falando para o Brasil? O acordo já foi assinado, né? Já foi assinado no governo anterior. Mas... Aliás, é uma das grandes realizações do governo anterior em questão de política externa, né? Porque se passaram quase 20 anos negociando o acordo, só que esse acordo precisa ser reconhecido nos parlamentos. E a grande dificuldade, viu, Débora, nessa história toda, é que é muito difícil para país que passou por guerra terceirizar o seu setor agrícola. Então, é uma coisa que você imagina, você entra numa guerra novamente, você
fecha ali a entrada de Gibraltar e aí não entra mais nada na Europa. E como é que você faz isso, né? Se você passar a ter uma dependência de terceiros países. É por essa razão que a gente até mesmo estava comentando, a China busca autossuficiência, todo mundo busca um pouco de autossuficiência na questão alimentar. E o problema todo deste acordo é que ele tem tanta previsão postergando coisas para o futuro que ele se torna um pouco inefetivo com relação àquilo que pode ser conseguido no presente. Mas é importante, né? A União Europeia é, no congregado, a maior economia global, né? Se nós pensarmos na junção dos 27 países, enfrenta os seus problemas domésticos com a saída dos britânicos e com os problemas de questionamentos internos, mas é uma parceria econômica relevante. Agora, os ganhos que nós tendemos a ser, e isso eu repito sempre, os ganhos que nós tendemos a ter com a União Europeia e com os Estados Unidos são sempre de natureza marginal, enquanto que com a China, na minha opinião, sempre é de uma natureza muito mais exponencial em razão do processo de crescimento econômico chinês. Eu não vejo a Europa numa busca por aumentar aí a sua renda per capita em 1/3 ou metade, como você vê aí como sendo objetivo do país asiático. Então, essas coisas, na minha opinião, fazem muita diferença. Professor, só para a gente encerrar, não sei, eu até estava olhando para ver se teve alguma atualização, porque a gente noticiou até mais cedo o desaparecimento de um dos maiores banqueiros de investimentos de Hong Kong. Não sei se você chegou a acompanhar alguma situação em relação a esse assunto, mas né, ainda não há, pelo que eu vi aqui, ainda não há nenhuma informação. Este banqueiro que está desaparecido, banqueiro de investimentos de Hong Kong. Você acredita que esses tipos, um banqueiro famoso chinês, a gente trata muito sobre possibilidades, né? Não estou aqui nem querendo fazer nenhuma especulação, mas tem alguma repercussão quando um caso como esse, né, principalmente lá na China, de tensão em relação a um desaparecimento de uma figura tão importante para o país? Não, eles podem desaparecer, mas eles voltam, né? Não foi o caso do Jack Ma? Lembra que o cara do Alibaba que sumiu um tempo, ficou calado por um tempo, depois voltou? Não sei, é mera especulação. É diferente dos russos que não desaparecem, né? Então. Aparece morto, né? Se você olhar a quantidade de oligarcas, eu não sei, acho que estava em 10, a última contagem que eu fiz, de oligarcas russos que alguns se jogaram do UTI, né? Então é diferente a metodologia. Tem informação, mas eu não sei, aí eu vou estar especulando um pouco. Mas eu acredito... A diferença é a seguinte também, né, Paula, com relação ao capitalismo chinês e o capitalismo como funciona em outras partes do mundo. O Estado é o grande fomentador do capitalismo chinês, o Estado é parte da família, no conceito chinês, e o Estado é um concorrente, né? Eu comentei outro dia que na China as empresas estatais, elas têm a função de gerar lucro para a melhoria das condições da população, das cidades ou dos estados da província que eles vivem. Então, você tem que ter ali uma questão de mérito, mas a função da empresa também na China é criar empregos num país que é grande como é. Então, é uma perspectiva um pouco diferente do capitalismo, da função do Estado, mas eu não me lembro de ter visto aí. O que existiu, sim, no passado foram muitas pessoas que foram presas por causa da questão de corrupção, particularmente no início dos anos do governo do presidente Xi Jinping, em que muita gente, alguns acreditavam que era perseguição política, mas de fato existia um nível de corrupção elevado na China e que, à medida que o presidente Xi Jinping foi tomando as rédeas do país, a situação diminuiu bastante. Perfeito. Maravilha. Professor, vamos encerrando. Carnaval estará por aqui? Vou. Vai cedo. Não viaja? Né? Pobre não viaja. Não? Professor. Pobre não viaja. Fala nada, né, Gani? Viaja para Praia Grande, né? Mas viaja para Portugal. Boa, Gani. Não é que eu estou para viajar, mas ainda não sei quando. Não, eu viajo na primeira semana de março, eu vou para a França para dar aula. Ah lá, você tá vendo? Para dar aula. Não, em Toulouse. Toulouse. Está ali, né? O Gani também viaja. Hein, professor? O Gani viaja ali para dar aula ali. Eu viajo para dar aula aqui, corro para lá, vou viajando. Né? É que eu sou... Do Itaí para onde que é? É o Jardins o teu ou não? É a Paulista. Paulista. Ele viaja ali todo dia para dar aula. Todo ano eu dou aula na França, uma semana pelo menos. Mas é muito chique. Muito bom. Tá certo. Obrigada, professor. Sempre um prazer. O prazer é meu sempre. Um grande prazer.